Pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Reconheço muitos amigos aqui. E eu acho que a primeira coisa que é legal eu já começar mostrando, né, na prática de tudo que a gente viu, né, a diferença do uma IG, que é um produto que fica no seu potencial máximo. Então a gente tem aqui uma maçã. E essa é uma Fuji também tradicional. Então aqui fala por si só, né? A diferença de um produto no seu ponto máximo. Então, a partir disso, a gente começa... a maçã ela é protagonista do nosso prato, mas ao mesmo tempo vocês vão ver que ela vai estar espalhada em vários processos. Primeiro, queria agradecer aqui o Leonardo e a Maria Esperança, que estão aqui ajudando a gente. A Manuela também, minha companheira, que está ali. E, pessoal, então, eu quis fugir um pouco, né? Eu trabalho num oyster bar, a gente tem ali, o nosso foco acaba sendo os frutos do mar. E eu quis fugir um pouco, pensando também num produto acessível que a gente encontra no mercado. E aí, o escolhido foi a língua. Eu vou abrir aqui. Então, aqui é uma língua bovina tradicional. Eu fiz só a cocção dela. Ela ficou numa média de umas 2 horas cozinhando, que ela está desmembrada, já tirei a pele. A diferença que a gente fez no mirepoix, que seriam os legumes aromáticos que a gente colocou para a cocção dessa língua, eu incorporei a maçã. Então, a maçã ela entra tostada para compor os legumes. E depois dessa cocção, a redução desse caldo que a gente tem aqui, eu não sei se consegue mostrar bem aqui, mas a gente tem esse molho que ficou muito, muito bom. Melhor do que o esperado. O legal desse tipo de evento é que a gente, né, com certeza os meus amigos chefes também, o Arthur que está ali, que fez a apresentação belíssima dele ontem. Num evento assim, a gente aprende muito, porque a gente sai da nossa zona de conforto e aí eu acabo tendo que trabalhar ou pensar em coisas que eu não estava acostumado a pensar ou usar no meu restaurante. Então, isso aqui com certeza esse rôti de maçã com a língua ou enfim, uma outra carne ou até um frango, alguma coisa assim, vai ser uma coisa que eu vou continuar e seguir usando. Eu coloquei um pouquinho do molho de ostra que a gente faz da casa, para não fugir tanto também, puxar a sardinha para o nosso lado. Então, esse vai ser o toque final que a gente vai dar no nosso prato que a gente vai apresentar. Então, depois da cocção dessa língua, a gente fez aqui, que seria o dry rub de erva mate, com um pouco da maçã desidratada também. Então, aquelas maçãs que a gente encontra, às vezes, em feiras, assim, que ela é bem sequinha, a gente deixou ela extremamente seca, que a gente conseguisse quebrar e triturar. Então, aqui ela está misturada, então é mais um elemento onde a maçã se incorpora. E aí eu pego essa língua e só faço essa passagem. Por ser uma língua, ela tem esse aspecto de língua, né? E aí ela é um pouco estranho aos olhos, mas vocês vão provar. Exato. E fica parecendo... Quem já viu uma vaca comendo, fica parecido com isso aqui, quando ela... E aí eu deixei descansando. Essa mistura aqui de tempero também vai ajudar a tirar um pouquinho do excesso de líquido, que eu quero que ela fique mais firme. Aqui eu poderia, né, pensando o que seria esse dry rub, né? Seria um misto de... Aqui a gente está entrando com uma coisa mais nossa, mas é uma tradição muito americana, assim, né? Geralmente eles fazem carnes de cocções lentas, um brisket, né, um peito bovino, alguma coisa assim, um pastrame. Então, aqui, a língua também acaba sendo uma carne de cocção lenta, a gente precisa deixar ela macia, né? Ela demora um pouquinho para quebrar essas fibras. Então, eu acho que casou super bem, assim. Mas daqui eu poderia entrar num defumador, eu poderia dar outros caminhos se eu quisesse incorporar mais elementos. Mas como ela não é a protagonista, então eu acho que já ficou bem legal. Depois no dia seguinte ela vai ficar assim. Então,
Esses são a diferença, você vê que ela dá uma secada. E aí, com esse processo, eu vou fatiar agora para vocês verem. Então, ficou muito legal, porque ela está macia, está com a crostinha que eu quero. Aí eu consigo fazer ela bem fininha aqui. Então, aqui eu vou entrar ela no meu prato. No caso, como a língua ela tem uma morfologia diferente aqui, eu vou ter na ponta uma parte mais sequinha, e na base dela vou ter uma parte um pouquinho mais gorda, mas as duas ficam legais, são preparos diferentes. Então, a sequinha a gente consegue já fazer numa saladinha, essa parte um pouco mais gordinha, eu poderia coccionar ela de novo ou esquentar. Então, o legal também é, a gente fala que, por mais que a gente está passando um prato, a ideia aqui é que vocês peguem referências e repliquem da maneira que vocês tiverem mais afinidade, ou da cultura que vocês tiverem gastronômica, né, que vocês tiverem mais afinidade para provar. A gente sempre fala que quando a gente trabalha em cozinha, nunca é legal você seguir uma receita 100%. É sempre puxar, eu não tenho... no caso, eu tô sem a língua, eu quero usar uma outra carne gorda de cocção lenta, vou usar uma costela, vou usar um peito. Então, sempre puxando, né? Nunca deixar de fazer alguma coisa que tu queira. Se você está com... a gente fez o picles da maçã, mas pode ser feito com outras frutas também. Então, aqui na base do nosso prato, a gente tem aqui um chipzinho crocante de milho, que a gente fritou ele no restaurante. Eu vou colocar uma basezinha aqui só para fixar ele. E aqui é um queijinho cremoso à base de iogurte, que ele entra aqui. A gente vai colocar a nossa língua. E aqui agora a gente vai colocar alguns... antes de mostrar essa parte aqui, essa aqui foi também um processo que a gente fez pro evento, e ficou muito legal. A gente sempre gosta de fazer conservas agridoces, assim, pros preparos que a gente faz no restaurante. Como a gente trabalha muito com frutos do mar, a acidez é uma coisa que precisa estar contribuindo nos nossos pratos, né? Para não ter sempre ser um limão, ele pode ser uma outra forma de acidez ali. Então, a gente fez uma conservinha com o vinagre da maçã. Então, a maçã entrou também como vinagre. Então, o vinagre da maçã, que é bem tradicional, que a gente usa para vários fins, ele entrou para dar a base da nossa conserva. E aqui foi só a maçã fatiada fininha, no fatiador de legumes de casa, tradicional, só que a gente cortou num arinho de flor. Aí, ela vai dar essa carinha que ficou bem bonito, bem decorativo. E é maçã com um pouquinho de acidez, porque, como foi falado ali, a maçã ela é bem doce. Então, a gente quer equilibrar esses sabores, para o prato ficar com todas as texturas e os sabores presentes. Então, a erva mate vai trazer um pouquinho do amargo, essa conserva vai trazer um pouquinho da acidez. E aqui a gente vai ter uma base legal de sabor também, que vai ser essa redução com os legumes aqui. Então, agora eu vou colocar aqui alguns microverdes, que a gente tem aqui hoje um pouquinho de erva doce, um pouquinho de mostarda, um pouquinho de folha de cenoura. Então, ela vai entrar aqui. Então, para ser uma saladinha mesmo, né? E eu vou colocar algumas florezinhas. Então, essa flor ela entra para dar uma textura, para dar acidez, que a acidez do prato vai vir dela, e um pouco do toque picante também vai ser dessa semente de canola que a gente arrumou aqui.
Então, para quem nunca viu... Opa. Essa aqui é a semente da canola, né? Ela é pretinha, ela lembra um grão de mostarda. E aí a gente vai colocar aqui um pouquinho. E aqui eu vou dar só uma finalizadinha com ela. Então aqui eu estou esquentando o roti só para finalizar. Esse aqui também. Então, pessoal, aqui, isso aqui vai trazer um punch de sabor, porque tem a redução da própria língua. Tem um toque da maçã também, que ela entrou caramelizada. Então, se você for ver, a gente entrou com ela seca no dry rub, ela entrou fresca para virar com o picles, ela entrou como uma guarnição aromática para fazer o caldo, e ela entrou como vinagre. Então, ela é a protagonista, só que ela está escondida aqui, né? A gente parece que a língua aparece mais, mas o sabor vocês vão sentir. Então, aqui tem um pouquinho do óleo da canola também, com um pouquinho de ervas. Então, esse é o prato que vocês vão estar provando. Pode ir finalizando. Então, pessoal, aí essa ideia, eu acho que, primeiro também, né, eu deveria ter falado no início, mas parabenizar o evento, porque esse conhecimento que vocês estão recebendo, seja, né, das receitas dos chefes de ontem, de hoje, as informações, isso é muito, muito legal, porque poucas pessoas conhecem, mas Florianópolis, imagina, esses IGs, imagina a luta que tem por trás de cada produto para ele ter essa categoria, para ele estar nessa prateleira premium. Então, você vê que tem muita história, tem o empenho de muita gente. Então, essas chancelas, assim como como Florianópolis fazer parte da Unesco, tem pouca gente que conhece. Então, isso é legal. Esses eventos são bons para difundir esse conhecimento, para vocês passarem para as outras pessoas e a gente ter orgulho dos nossos insumos e do que a gente representa, né? Então, a gente vai estar passando. Então, eu fiz mais um snack, né? Vocês vão receber esse snackzinho. Então, acho que é legal passar um guardanapinho também depois. O de milho é uma tortilhazinha de milho. Você faz, dá para fazer com a própria farinha do milho, né? A farinha do milho. Essa aqui você faz tipo uma tortilha e depois frita por imersão. Ela fica bem crocante e ela dura bastante. Você vê que ela está aqui fora e ela continua bem crocante. Então é um elemento bem neutro para você usar justamente em eventos assim, alguma coisinha para que você precise mais de tempo para poder finalizar. Pedro, esse roti que você está, né, essa redução aí, que temperos você usou? Como é que você... Então, essa daqui eu fiz com o líquido da cocção da língua. Tá. E aí o que seria o miripoix? Seria uma base aromática, né, que a gente usa na cozinha francesa. São partes iguais de cenoura, salsão, alho poró e cebola. Esse seria o clássico. Aí, como eu falei, né, o clássico e o que é uma receita é sempre legal para a gente se basear, mas a cozinha ela tem infinitas possibilidades. Aí eu incorporei a maçã e um pouco do bulbo do funcho. Então, ela vai abrir muito mais sabor, né? Por mais que seja uma carne... Eu estou servindo uma carne que geralmente é servida quente, mas por causa da nossa cultura, né? Na Argentina tem lugares que você come vinagrete de língua, que também é bem tradicional lá. Então, são maneiras diferentes da gente comer o mesmo produto, né? E qual é o ponto dessa redução? Ele fica mais grosso? Mais aguado? Ele fica praticamente seria praticamente um roti. Eu posso engrossar ele mais se eu reduzir, mas eu acho que ele está numa temperatura legal, está quase um jus, né? Então ele acho que funciona bem, porque como ele não vai osso, então também ele não vai estar aquela coisa muito carregada, assim. Ele acaba sendo um pouquinho mais leve, que ele entra nisso que é um misto de... Tem um frescor de uma salada, mas também tem a gordura. Então, se vocês quiserem... Pode falar. A proporção da erva mate com a maçã, quando você fez essa crosta? Então, quanto de erva para quanto de maçã? Hein? Isso. Para essa crosta, a gente dá uma base primeiro de
Sal e açúcar, eu usei o açúcar mascavo. Então, eu usei praticamente 2 para 1, 2 de açúcar para 1 de sal. E aí, a partir daí, eu coloquei 20% da erva mate e da maçã e das outras especiarias que eu fui colocando, né? Tem um pouco de cardamomo, tem um pouco de pimenta preta. Então, elas entram mais para dar mais uma perfumada. E aí, como a carne ela não foi cozida com sal, né? Se tu pensar como eu reduzi, se eu tivesse colocado sal, muito sal, isso aqui estaria salgadíssimo, né? Então, o sal vai estar só na crosta em volta. Então, né, se tu for ver, essa parte aqui está sem sal e o que vai dar o sabor, o punchzinho, está na parte da volta. Então, tem mais um pouco de língua fatiada, não sei se vocês... Posso deixar aqui para o pessoal provando. Pode. Se quiser provar só ela ou só a conservinha, eu acho que é legal se vocês quiserem provar as coisas individuais. Tem mais uma pergunta ali. Pode falar. Tudo bom? Oi, Pedro, tudo bom? Muito bom estar aqui te prestigiando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou ali que você deixou um tempo para poder ela secar, né? Isso. Aquele tempo que você deixou depois que ela estava em imersão e já estava coberta com a crosta, você colocou em geladeira ou você deixou ele fora? Assim? Deixei em geladeira, mas a geladeira eu sem tampar ela, para pegar dar essa desidratada isso pelo frio da geladeira. A dar secada, né? Tá. E foi mais ou menos eu deixei umas 6 horas, mas ele poderia ficar umas 12 horas, tranquilamente. Ok. Muito obrigada. Imagina. Oi, Pedro. Tudo bom? Uma pergunta. Quando você fez o preparo da língua, qual o ingrediente que você colocou no cozimento dela? Isso, eu coloquei cenoura, salsão, alho poró, um pouquinho de pimenta preta, bastante maçã. Foi praticamente uma parte de legumes para uma parte de maçã. Então, ela entrou bastante. E como a maçã tem a pectina, ajuda a engrossar também, né? Então, um pouco que se dá isso daqui, essa texturinha, é da própria pectina da maçã. Então, isso também ficou bem legal. Eu acabei esses legumes também eu poderia ter processado e feito uma pasta também para ter aproveitado. Acabamos usando pro pessoal do restaurante, mas não trouxe eles aqui. Mas também daria para a gente ter explorado porque ele pega bastante sabor de tudo, né? Então, fica aqueles legumes bem gostosos. Panela de pressão? Não usei panela de pressão. A panela de pressão aceleraria um pouco o processo, mas como era um volume, eu estava fazendo 10 línguas, então eu não teria uma panela tão grande, mas foi bom para eu conseguir medir o tempo, né? Então, numa média de 2 horas, 2 horas e pouco, ela funcionou bem. Aí eu fui tirando uma para tirar a casca, né? Porque para tirar aquela casquinha da língua, ela tem que estar pelo menos morna, senão ela é muito difícil de sair, para ela manter o formato também. Se vocês quiserem... Aqui a gente gosta de quebrar o protocolo. Se vocês quiserem vir aqui provar só ela... Podem ficar à vontade, pessoal. Aqui. Fiquem à vontade. Já é quase a hora do almoço, né, pessoal? Vamos aproveitar. Já tá perto. Isso não aí é sempre... Só a próxima aula vocês vão... Né, Pedro? Não é sempre que a gente tem o prazer de ter o Pedro cozinheiro na hora do almoço. Exato. Então, vamos aproveitar. Obrigado. Gostoso, né? E ele pode ser usado para muita coisa. Até com peixinho ele cai bem. Pedro, isso serve de sanduíche? Dá para servir. Como é um rosbife, né? Ele caberia muito bem. Quero agradecer demais. Avisar que a gente vai fazer um intervalo agora, na hora do almoço. Mas que às 14 horas a gente retoma com a Amanda Gressana. Cadê a Amanda? Ali, querida... Vai preparar uma sobremesa deliciosa para a gente com erva mate. Então, não percam. Convido vocês também para ver a exposição de fotografias que está no hall de entrada ali do Bistec. Os mini documentários estão passando lá também. Vão conversar com os nossos produtores aqui da IG, seu Air do Queijo, o pessoal da Sanjo, da Cachaça, né, o pessoal do Melato de Bracatinga. São produtos incríveis, as histórias deles são incríveis também para conversar. E quem não trouxe as crianças, traga para a programação ali da recreação infantil. As pinturas todas que eles estão fazendo ali são feitas com tinturas feitas à base de alimentos. Então, fica o convite aqui, um bom almoço para todo mundo. Quem ainda não almoçou, né, pode vir aqui continuar comendo com a gente. E às 14 horas a gente retoma. Obrigada, pessoal.